bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dessa vez vim aqui para cumprir uma promessa, um prometido para você do Diário de Bordo. A Bíblia é um livro muito comprado no mundo inteiro. O mais comprado no mundo inteiro, mas não é o mais lido, infelizmente. E depois da série Curiosidades Bíblicas, eu prometi trazer para você um assunto que poucos conhecem, um assunto que muita gente desconhece ou nunca teve curiosidade. Ao ler a Bíblia, as pessoas se atentam muito aos milagres, às promessas, e esquecem de quem as trouxe até nós. Como é que fizeram para que tudo isso chegasse até nós? Pois bem, foi com muita luta, foi com muito sacrifício. E eu vou trazer para vocês neste vídeo como foi a morte de cada discípulo. Hoje em dia os crentes, os cristãos, por qualquer coisinha querem deixar o Senhor Jesus, querem deixar o Evangelho, querem deixar a igreja. Mas se atentem para a morte dos discípulos. E aí faça aí uma análise, se realmente você sofre. Não sai daí não, depois da vinheta. Então, sem mais demoras, vamos aí a esse questionamento que muitos fazem, né? Como eu disse na abertura, a Bíblia é muito lida, mas às vezes detalhes fogem da curiosidade das pessoas. As pessoas se concentram tanto nos milagres, nas promessas, e acabam se esquecendo que através desses apóstolos foi que a palavra pôde chegar até nós, né? A palavra pôde continuar. Como Cristo havia dito: olha, eu vou para o Pai, mas vocês continuem a missão, e eles foram obedientes. E quando você pensar em sair da sua igreja, e quando você pensar em abandonar Cristo, atente para esse material que eu vou trazer para você, como morreram os apóstolos de Jesus. E aí, quem sabe você faz uma outra reflexão a respeito. Então vamos lá. Vamos começar com Pedro. O mais velho do grupo, Pedro foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. De acordo com a tradição da igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para que sua cruz fosse colocada de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Assim morreu Pedro. Para os católicos, Pedro é considerado o primeiro papa da igreja e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. O segundo apóstolo, André. Como morreu o apóstolo André? André era irmão de Pedro e por conta disso foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sua morte aconteceu antes da de Pedro por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Seus restos mortais seriam levados pelo mar
para a Escócia, mas o barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada Ilha de Santo André. João, como morreu o apóstolo João, o que era primo de Jesus? Autor de um dos 4 evangelhos e também do livro do Apocalipse e de mais textos que constam na Bíblia, João era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Diferente de todos os outros seguidores de Cristo, ele é o único que aparentemente morreu de causas naturais aos 100 anos de idade, na região de Éfeso. Isso teria acontecido por volta do ano 98. Filipe. Como morreu Filipe? A história da morte deste discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato exato sobre como teria acontecido a sua partida desse mundo. Após pregar na Ásia, acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio de crucificação, enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais, que, na verdade, causas naturais é a menos aceita. O que se sabe ao certo é que sua vida teve fim por volta do ano 80. Bartolomeu. Como morreu Bartolomeu? Após ser enviado por Jesus em missão, Bartolomeu pregou em regiões como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Sua morte também desperta curiosidade, sendo que entre os católicos a ideia mais aceita é a de que ele tenha sido colocado vivo em um saco após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Veja aí se era fácil a vida deles. Entretanto, algumas frentes acreditam que ele também teria sido crucificado, mas essa é uma ideia um pouco menos aceita pela maioria. Mateus, bem conhecido Mateus. Como morreu Mateus? Outro evangelista dessa lista, Mateus pregou em regiões como Pérsia, Judéia e Etiópia, após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabarda, uma espécie de lança, por volta dos anos 60. No início dos estudos sobre as mortes dos apóstolos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais, mas a ideia não é aceita por boa parte dos estudiosos, nos dias atuais, principalmente. Tomé. Como morreu Tomé? É aquele que precisava ver para crer. Tido como discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus e dessa forma ter a certeza de que ele havia ressuscitado. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53 na região de Miliápor, após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Miliápor. Simão. Como morreu o apóstolo Simão? No grupo de Jesus haviam 2 homens que atendiam pelo nome Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão, o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que teve um fim tão cruel quanto o de muitos outros dessa lista. Entre as
possibilidades para a sua morte estariam uma possível crucificação, ter sido cerrado ao meio e até mesmo ter se tornado vítima de um massacre ocorrido no ano 70. Tiago Maior. Como morreu Tiago Maior? Tinha Tiago Maior, Tiago Menor, para diferenciá-los. Outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus. Ele teria sido o primeiro deles a morrer pela causa de Cristo, algo que teria acontecido por volta do ano 44 do calendário atual. A ideia mais aceita para sua morte teria sido a decapitação, ordenada pelo rei Agripa. Sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da capela de São Tiago Maior, no bairro armênio de Jerusalém. Ele é bastante venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha, que, aliás, o tem como padroeiro e também mantém a tradição da caminhada de Santiago de Compostela. Tiago Menor. Como morreu Tiago Menor? Vamos aí então. Existem duas possibilidades para a morte de Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. A outra versão é de que ele possa ter sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote, que desejava ouvir da parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Judas Tadeu. Como morreu Judas Tadeu? Santo popular entre os católicos, Judas Tadeu seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como e quando sua missão terminou, mas muitos acreditam que a alabarda que aparece em sua imagem pode ter alguma relação com a morte dele. Portanto, talvez ele tenha sido ferido por uma alabarda, que é algo que se parece com uma lança. Judas Iscariotes. Por fim, temos o apóstolo responsável pela traição de Cristo. De acordo com relatos bíblicos, após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas teria caído em si e percebido o erro que cometeu. Como já era tarde, seu arrependimento fez com que acabasse se enforcando para colocar um fim em sua própria vida. Portanto, está aí para você a morte dos apóstolos, a morte dos discípulos de Jesus. Espero que você tenha gostado pelo fato de sanar a sua curiosidade. Espero que você tenha gostado pelo fato de acrescentar no seu conhecimento. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, indique o canal para outras pessoas, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e eu te agradeço. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim. E se você tem alguma sugestão de pauta, alguma sugestão de vídeo aqui para o Diário de Bordo, é só você deixar nos comentários. E aí a gente vai tentar trazer para você, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus, claro.